Obrigado a cada um de vocês que em 2 semanas me ouviram. E agora estou aqui de volta. Castigo para valer, tá? Vocês demitem isto. Na Francisca agora eu vou perdoar, porque, tadinha, estou na torcida para que ela fique bem. Essa danadinha me dá cada susto. Aqui também tive um, tá bom? Então, é por isso que justifica a conversa à distância. Mas não resta dúvida de que é uma alegria muito grande estar no Consolador. Hoje o Consolador está aqui. Já aconteceu numa uma outra oportunidade e vocês hoje estão em casa. Sintam-se bem-vindos. É por aqui, no meio de todas essas estantes, que eu me sinto como se fosse o princípio inteligente da traça, né? Eu devo ter sido, se é que as traças existiam, não na Terra, mas em outro lugar, e consumiam livros. Eu continuo fazendo esse mesmo périplo de consumir. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. São 160 anos dessa obra, e o projeto do ano de 2025, no Consolador, envolve a análise de pontos desta obra. Foi assim que nós já trabalhamos a sua estruturação, falamos sobre espíritos felizes, falamos sobre espíritos indiferentes, tivemos a chance do nosso último encontro de abordar a questão daqueles que, infelizmente, interrompem a própria encarnação via o suicídio, e no dia de hoje eu separei a análise de um caso dos vários que estão, em que Kardec se depara com alguém que comete um deslize e desse deslize se arrepende. É o caso do que ele denomina criminosos arrependidos. São pessoas que, de alguma forma, infringiram a legislação humana. É por isso que ele assim os denomina. Eu gostaria de evocar o prefácio que Emmanuel escreveu para o livro Ação e Reação, que é uma das páginas mais ricas do ponto de vista de uma análise do direito e do espiritismo. Exatamente porque, habituados no estudo do direito a ver penas, criminologia, processo penal, entre outras tantas questões, nós sabemos que são levados a julgamento todos aqueles que, de alguma forma, infringiram a legislação dos seus países. Muitos nem sequer chegam a ser julgados porque os delitos não são esclarecidos. Entretanto, lá, falando sobre as escolas penais, Emmanuel nos assevera que nada, mas absolutamente nada, que represente uma infração nossa às leis divinas ficará livre em nossa consciência do necessário exame. Se é assim, a análise daqueles aos quais a justiça, eu prefiro o poder judiciário, tá? Mas o pessoal usa a palavra justiça. Eu acho essa uma expressão forte demais. Entretanto, aqueles aos quais o poder judiciário alcança com suas sentenças são condenados. O caso de Jacques Latour é um caso extremamente grave. Por quê? Porque ele era alguém que fazia do furto, do roubo e do assassinato a sua jornada. Ele os cometia naturalmente. Ele tomava tal postura a partir do seu desejo de obter aquilo que os outros tinham e de não ser por eles contrariado. Ele é preso, processado, e, em decorrência dos casos que ali estão, recebe uma condenação. Ele deve ser guilhotinado.
a pena é executada e o noticiário francês apresenta esta informação. Foi executado Jacques Latour, etc, etc. Nada de destaque, tá? A forma da imprensa daquela época não contemplava os tipos, as manchetes, como nós viemos a conhecer, mas isso em decorrência das transformações e da melhoria da forma de se imprimir. À época, o sistema era bastante rudimentar e tipos maiores consumiam muito espaço de quem às vezes tinha jornais, como eu falei com vocês no nosso último encontro, de 4, 8 páginas, abusivamente, pensando em 8. A regra eram 4 mesmo. O fato é que Latour morre na França. Kardec está em Bruxelas, fazendo uma visita aos espíritas franceses, e é convidado para participar de uma reunião em que 8 pessoas se encontram. Ele lá comparece e, de repente, a médium resolve escrever. Não havia nenhuma evocação especial. Ela demonstra, como registra Kardec, em 2 números da Revista Espírita. Depois, a síntese deste caso vai ser apresentada em O Céu e o Inferno, mas estão nos números de outubro e novembro de 1864 as chamadas para o caso de um criminoso arrependido. Esse criminoso, então, é Latour. Lá, a médium tem a oportunidade de escrever 3 palavras naquele instante, depois de demonstrar, como registra Kardec, uma agonia imensa. O lápis quase não se movia, rabiscos apareciam sobre o papel. E foi possível identificar: arrependo-me, Latour. Quando Kardec tem acesso àquilo, ele se surpreende, exatamente porque ninguém mesmo houvera pensado na morte de tal infeliz, nem ele, que estava distante de Paris. Aquele assunto efetivamente houvera em Paris chamado a sua atenção, mas ficara para trás. Porque é que agora ele estava ali se comunicando. Ele, então, em espírito pensa, né? Que motivo te trouxe a se manifestar aqui, em preferência a outro lugar? Exatamente porque aqui nós não te invocamos. E a resposta vem por psicofonia. Ele pensa e a resposta vem por uma comunicação verbal da médium. Então, o espírito havia sintonizado a sua ideia. Vi, diz ele, que almas compassivas teríeis piedade de mim, ao passo que outros que me evocam, mais por curiosidade que por caridade, de mim acabam ficando horrorizados. Depois, começou, diz Kardec, uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium juntava gestos à expressão da fisionomia e à palavra, deixando patente o grau de sofrimento que aquele espírito experimentava nesse seu despertar, entre aspas, na realidade espiritual. E ele dizia: por favor, tenham piedade. Muito preciso dela. Vocês não sabem o que sofro. Não sabem e não poderíeis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina, que vale a guilhotina diante do sofrimento que eu tenho agora? Nada, absolutamente nada. A guilhotina é um instante.
Agora, este fogo que me devora, ele é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, nem repouso, sem fim. Vejo desfilar perante meus olhos as vítimas que eu ataquei. Elas me são mostradas, estão aqui ao meu redor. Eu consigo ver os ferimentos que nelas provoquei. Elas me perseguem com os seus olhares. Estão todas e eu não posso fugir delas. E esse mar de sangue? Quem me explica esse mar de sangue? Sangue é sempre sangue. Elas que imploram as pobres vítimas, e assim foi, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Acreditava que depois da morte tudo se aniquilaria para sempre. Que terrível despertar. Sim, terrível. Me vejo cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto, mas que surpresa, eu estou vivo. Acreditava-me morto, mas estou vivo. Vivo para rever tudo isto, para o ver incessantemente. É horrendo, horrendo, mais horrendo que os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os que cometem assassinatos pudessem ver o que eu vejo. Esse depoimento, que vai se seguir de outros, eles trazem para Allan Kardec um quadro muito claro. Foi por isso que eu disse para vocês, chamando a atenção já pela terceira vez agora, que a primeira parte do livro Céu e Inferno é escrita a partir da segunda. Kardec entende adequado, do ponto de vista da exposição, fazer esta cisão, essa divisão. E ele certamente tinha os seus motivos. Mas são os depoimentos daquele conjunto de espíritos que ele tem a oportunidade de presenciar, como aqui, estando longe de Paris. Ele estava distante de Paris. E ele tem a chance de ouvir uma manifestação dessa natureza. São aqueles que chegam para ele trazendo notícias sobre desencarnações. E a situação pessoal daqueles que os apresentam. É isto que o faz estabelecer os parâmetros do que ele denomina a justiça divina. Ele o faz a partir de uma convicção pessoal, colhida não de leituras, não de eventualmente desdobramentos, não de inspirações, não, da simples constatação. Da simples constatação. Nós não teremos a chance de estudar todos os capítulos da segunda parte, até mesmo no seu número, já que o último encontro nosso, se nos for possível estar juntos em novembro, versará sobre expiações terrestres. Eu deixei de lado outras classificações que estão no livro, e foi de propósito para que vocês, se não leram, busquem conhecer o livro e façam esse exame que eu estou aqui sugerindo. Vejam, porque são os relatos da segunda parte, colhidos ao longo de todos aqueles anos em que ele travou contato com entidades já desligadas, às vezes não muito, da realidade corpórea, que lhe permitiu escrever sobre céu, sobre inferno. Não é mais uma questão teológica, não é mais uma imaginação, sabe? Porque
sem entender a qualidade de como estão aqueles com os quais dialogamos, fica muito difícil conceber. Dante Alighieri, na obra A Comédia, depois ganhou o qualificativo de divina exatamente por ser uma expressão da qualidade daqueles poemas. Ele descreve regiões de sofrimento, e a doutrina espírita também o faz. Ele descreve lugares de felicidade, alguns são para eles inacessíveis. Os espíritos não chegam a tanto, mas revelam como estão. Como estão. A nossa consciência, que vai maturando na medida da nossa evolução, vai nos permitindo ter, como Latour teve, esse despertar e o arrepender-se. Arrepender-se não apenas do mal que fizemos ao outro, mas de tê-lo feito, porque todo mal que representa a ausência de conhecimento do bem, como Kardec registrará em A Gênese, todo mal a nós, primeiramente, prejudica. Então, meus amigos, minhas amigas, nós não temos plano B. O nosso plano é fazer o bem. Nazil, mas eu vou ser incompreendido. Não esquente para a opinião do outro, porque ela muda de acordo com o sopro do vento. Preocupe-se com a sua própria consciência. Tenha presente que é necessário para cada um de nós agir conforme o melhor o tempo todo. O tempo todo. E em relação a todos, aos que nos podem eventualmente retribuir, àqueles que jamais vão, nem ao menos nosso nome saber, o que nos move em direção a Deus, porque é isto que o Espírito busca, chegar a Deus, o que nos move em direção a Ele é exatamente a prática do bem. E um criminoso arrependido revela para Allan Kardec, na sua comunicação, e eu vou continuar porque tem outras comunicações dele, justamente esse processo do choque, do choque. A imagem que ele descreve de relembrar suas vítimas, de relembrar os sofrimentos a elas imposto, deixa evidente que nós gravamos em nós mesmos tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que pensamos. Então é importantíssimo levar em conta o nosso empenho para buscar a prática do bem. Deve ser para nós um desafio permanente, permanente. Eu sei que muitos colocam como alvo, como objetivo, superar, vencer, com ajuda espiritual, com ajuda de Deus, as dificuldades do caminho. A essa altura do campeonato e da nossa amizade, né, eu vou ao Consolador em um número de anos que me faz experimentar a sensação de ser da casa. Né? Tem gente que passa, faz uma exposição. Eu faço isso em muitos lugares, mas no Consolador não. Eu conheço as pessoas, eu sofro com elas, eu vibro com elas, eu verto lágrimas quando vejo amigos nos deixarem, e já vi 2 amigos aí, queridos, partirem. Uma delas, agora há pouco homenageada pelo coral, que era, para mim, um verdadeiro sol. Quando eu a encontrava, era o reencontro de alguém que se amava. Não era um reencontro de conhecidos, assim como acontece com a Cláudia, como acontece com a Francisca, com o Zé Moacir, e eu não vou ficar citando nomes para não dizer, porque amo aqueles. É um sentimento de cuidado, de carinho. E então eu tenho liberdade para dizer. Toda a liberdade possível. Nós não precisamos pedir que as nossas dores se afastem dos nossos passos. Sabe por quê? Porque elas são necessárias. Elas são mecanismo de ajuste que os nossos espíritos pedem para poder ser melhores. Daí, não haver espaço para reclamar. Tem a dor? Tenho. Vou fazer o quê? Nada.
pede força para suportar e vencê-la. Ah, mas e se acontecer de não? Fica tranquilo, porque às vezes o que você imagina fosse uma melhoria, seria a manutenção do seu estado espiritual como é. Suporte, suporte. Exatamente porque a gente já viu em casos estudados sobre o céu e o inferno, a situação do Latour vai nos revelar exatamente isso. Diz ele, eu fui ímpio, fui blasfemo, porque eu nunca acreditei na existência de algo maior. Nunca acreditei. Agora, não. Agora estou certo de que existis e de que eu sou um grande criminoso. Agora eu compreendo. Receberei a tua piedade? Sei que és bondade e misericórdia, porque me disseram isso, não porque eu descobri. Sei que és onipotente, e é por isso que eu te peço piedade, Senhor, piedade. Não sejais inflexível comigo. Liberta-me desses olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, olhares que são como as punhaladas que eu dei, mas que agora me varam o coração. Vocês que estão aqui me ouvindo, por favor, cedem bondosos, cedem almas caritativas, cedem almas caritativas para comigo. Eu sei que vocês podem me ajudar, e esse triste espetáculo pode desaparecer. E eu preciso que vocês orem por mim. Se vocês se recordam, no nosso último encontro, quando a gente falava a respeito daquele caso de o céu e o inferno, em que houve um suicídio por dever e por amor, os que não se encontravam aí vão encontrar este caso também na segunda parte do Céu e Inferno, no exame dos suicidas. E é um caso muito interessante, mas os que estavam aí sabem que o pedido feito não pelo espírito comunicante, porque não detinha condições, mas pelo espírito protetor do médium, que ajudava no acolhimento daquela comunicação, foi exatamente o mesmo. Orai por mim, orai por eles. A oração. Como nós ainda estamos distantes de entender o valor da prece, como nós não nos dedicamos à prece sincera, à prece desinteressada. Mais uma vez, meus amigos, nós nos deparamos com o mesmo pedido, dando-nos a certeza de que a nossa vibração em favor do outro o ajuda. E aí, sinceramente, nenhum de nós pode alegar que não tem condições de fazer. Nenhum de nós pode alegar que lhe faltam recursos, porque cá para nós. Se não dá para dar uma cesta básica para alguém, e olha que dá, hein? Não é uma só. Mas a gente vai fazer de conta que não dá. Então, eu dou o quilo do arroz, o litro do leite, quando me cobram, porque se não cobrar também não vou dar. A prece não. A prece você podemos fazer o tempo todo. Quando a gente passa pela rua, quase tropeçando em alguém que está estirado na calçada, o nosso olhar não pode ser o olhar da reprovação. A nossa postura não pode ser a postura de alguém que se coloca como a criticar. Veja se isso é lugar para dormir. Leve ele para sua casa. Ponha para dormir num lugar adequado. Ajude a cobrança para que os recursos públicos que nós pagamos propiciem instituições que acolham aqueles que não têm para onde ir. Agora, crítica não. Crítica não. Porque nós podemos, por ele, endereçar uma prece. Você já parou para pensar
que cada mãe que estende a mão nos pedindo ajuda num semáforo para os filhos, porque não tem o que comer, às vezes até acompanhada deles, se não tem condições de ser por nós ajudada, pode ser amparada por uma prece, por uma palavra de carinho. Veja, são coisas do Espírito. É por isso que Jesus nos dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis em acumular tesouros que são roubados, que são carcomidos pelo tempo e pela traça. Se preocupeis em ajuntar tesouros na realidade espiritual. São os tesouros do Espírito. A prece que endereçamos mostra que já melhoramos, que já mudamos a nossa maneira de ver. Não podemos ajudar efetivamente? Talvez não, mas com uma prece, esquece. E olha como os espíritos a pedem. Eu não vou cansá-los com levantamento, mas nesta segunda parte do livro O Céu e o Inferno, até espíritos felizes pedem preces. E são numa condição de espíritos extremamente equilibrados. E pedem. E por que pedem? Porque sabem que o bom pensamento que endereçamos vai revelando a nivelação melhor que estamos atingindo. Então, substitua a crítica por uma prece. Sabe de alguém que cometeu um equívoco? Nós também os cometemos direto, só não está exposto. Sabe? Só não está exposto. A gente não precisa ter, conhecendo-nos como nos conhecemos, nenhum tipo de falso pudor, falsa impressão. Eu, por fazer exposições espíritas, não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, me sinto mais cobrado do que talvez muitos que assistem aquilo que eu falo. Exatamente porque eu falo e preciso praticar. Então, não tem espaço para que eu haja de uma maneira diferente daquela que eu conheço deva ser. A prece é a melhor coisa que nós podemos fazer em direção a alguém antes e ao invés da censura. Kardec registra que os assistentes da comunicação ficaram todos sensibilizados. E ele anota que vários se dirigiram a ele pedindo a palavra no sentido de consolá-lo, de confortá-lo. Alguns lhe disseram, como ele registrou: Deus não é inflexível, ele só pede àquele que é culpado o arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal que praticou. Uma vez que o seu coração não está petrificado e você pede desculpas por aquilo que fez, pode ter certeza que a misericórdia vai estar com você. É preciso só que essa resolução que você tomou aqui, ao se comunicar conosco, que ela perdure, que ela seja o norte dos seus passos, que ela represente efetivamente a sua adesão. Não basta falar, é preciso fazer. Diremos nós, os espíritas, é preciso pensar no bem, falar no bem, praticar o bem. Não é só esse desejo, não, olha, vai dar certo, mas na outra encarnação é melhor não deixar nada para a outra. Na boa, é melhor não deixar nada para a outra. Faça já. Realize agora as mudanças que você sabe. Todos eles e o próprio Kardec se comprometeram com Latour no sentido de comunicar-se, de orar por ele. E ele, então, depois de receber tudo aquilo, agradece. Agradece a todos que, de alguma forma, estão mandando para ele uma onda vibracional. Essa palavra de hoje não é de lá, tá?
mas no sentido de confortá-lo. Eles não estão abraçando, não estão acolhendo, mas as energias que ele percebe provenientes daquele grupo de 8, 9 pessoas são suficientes para tranquilizá-lo. Kardec registra que não tem a certeza de que o espírito que se comunicou era o tal Latour. Pois não tem uma prova que eu pudesse dizer é ele. Aliás, essa é a dúvida que sempre os espíritas experimentamos. Mas ele vai raciocinar. E no seu raciocínio, que é extremamente lógico, ele deixa evidente: é alguém muito culpado e, ao mesmo tempo, arrependido. Está infeliz e é torturado por remorso. Sob esse aspecto, diz ele, a comunicação é muito, mas é muito instrutiva mesmo, porque a gente não pode menosprezar o elevado alcance que se vislumbra de algumas palavras que ele nos trouxe, porque ele nos mostra uma realidade espiritual em que espíritos são castigados, sim, mas identificam a misericórdia divina. E ele então diz: se eu admitir que essa comunicação é de Latour, talvez muitos do que o conheceram, os que leram as páginas dos processos contra ele movidos, certamente vão ficar desconfiados. Mas se alguém muda tão rapidamente assim, e ele então diz: nós não conhecemos o espírito que anima aquele corpo. Nós não conhecemos. A verdadeira identidade está nele próprio. E pode ser que, de tanto errar, realmente tenha brotado nele esse desejo de arrepender-se. Nós não podemos tomar a figura desconhecida de todos nós, e nós, uns em relação ao outro, somos desconhecidos. Quem nos conhece é Deus. Nós temos aparências, a aparência do bom pai, mas que efetivamente não é. A aparência de um pai não tão bom, mas que efetivamente é zeloso, diligente, cumpridor dos seus compromissos. Veja, as pessoas têm imagens a nosso respeito, algumas delas restritas ao nosso físico. Puxa, que mulher bonita! Mas o que te qualifica ou o que te faz entendê-la bonita? Ah, porque os olhos, o sorriso, o cabelo, aparência. A essência, revela Kardec, é o que as comunicações espirituais nos permitem avaliar. Se é ele, eu não sei, mas que ficou para mim uma grande, grande lição, ficou. No mês seguinte, e é por isso que o texto do Céu e Inferno é uma síntese, porque ele traz as duas revistas, ele reproduz uma comunicação que o médium da sociedade, o senhor Hu, ele faz a partir da evocação de Latour. Olha, um fato em Bruxelas, o outro, o Hu, numa cidade que não é Paris, é a cidade de Passy, na França, tá? No dia 4 de outubro de 1864, a primeira comunicação é dada em 13 de setembro, não está publicada ainda na revista, e o senhor Hu traz uma mensagem psicografada do mesmo Latour. E ele diz: fui evocado imediatamente depois da minha morte, mas eu não pude me manifestar. Acontece que eu fui a Bruxelas, onde estava o presidente da Sociedade de Paris,
e ali pude me comunicar. Olha que coisa interessante. As pessoas, às vezes, descreem das comunicações espíritas. O espírito vai ao RU e diz que havia estado com Kardec em Bruxelas. Eu estive lá com ele. E eu vou voltar a me comunicar na sociedade para fazer revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos ou de crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Ele se recordava do terror francês, né? Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor da polícia é para ele mais real do que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus pensamentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu ou que tenha visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer, eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, eis a minha enorme decepção ao me conhecer vivo, ao contrário do que supunha, e tinha tomado pelo termo dos suplícios, eis a minha enorme tortura. Aliás, a consciência nos tortura indescritivelmente. Então, eu acho que aqueles que me lerem vão parar e pensar. O guia do médium, depois que a comunicação se encerra, também ele traz uma orientação, né? Você fique atento, porque esses gritos de arrependimento ainda não são um sinal de resolução. Ele até pode estar de boa fé nas suas promessas, porque é a primeira impressão que sentiu ao se ver acolhido. Ele que só via vítimas, é acolhido, tem a chance de estar aqui, também acolhido. Vamos esperar. O tempo vai ajudar. E é o tempo que vai efetivamente dizer. Quando Kardec já não estava mais em Bruxelas, o mesmo espírito voltou e traz uma outra comunicação. Também no sentido de dizer que as boas resoluções para se corrigir só são possíveis de serem implementadas se contarem com o apoio daqueles que por ele zelam e por aqueles que sabem das suas próprias dores, mas dependem de uma resolução própria. É por isso que ele escreveu, agora de volta em Bruxelas: na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a todos vocês que não tiveram receio de se comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas sim o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. Meus amigos, eu não conheço dos relatos um tão assim claro, que demonstra o quanto a misericórdia divina está à nossa disposição. Nasil, são encerrados todos os seus equívocos?
Esquece isto. Esquece. Esquece. Ele só descobre, e o tempo até que é curto, que revela que deveria ser um espírito amadurecido, mas que numa determinada reencarnação resolveu aprontar poucas e boas, na verdade foram muitas e más, ele tem a chance de, por esse apoio, por esse amparo, refletir e até projeta o que vai fazer. É óbvio que entre a nossa projeção e a vontade divina, entre o nosso desejo e as provas ou expiações a serem postas na nossa jornada pelas nossas condutas, há um distanciamento que não dá para a gente enquadrar nem numa conversa de vários dias, quanto mais em alguns instantes. Mas o fato é que aquele que se arrepende, que se dispõe a reparar, vai ter seus momentos de expiação e terá certamente muitos de provação para demonstrar o acerto ou não do que foram as suas promessas. Eu queria encerrar pedindo desculpa, avancei um pouquinho além do horário, mas como desde a Leia eu ouço da Cláudia, da Francisca, de que o relógio é só uma referência, é porque elas não ficam sentadas lá na plateia, eu vejo a agonia de quem está sentado, hoje não estou vendo, vocês estão me vendo, então sei que tem uma hora que a gente diz, poxa, podia acabar, né? Está acabando. Eu queria terminar e fazer coro com o coral nesse preito de gratidão. Gratidão a um espírito que foi e é, para mim, um farol. Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Esse espírito que voltou à Terra, na França, no século XIX, é um dos grandes faróis que a humanidade tem. Confunde-se muito espiritualismo com doutrina espírita, que é espiritualista também. A seriedade do seu trabalho, a riqueza da sua dedicação, elas mexem com as nossas próprias vidas. A sua contribuição para o trabalho que Jesus realiza em relação a todos nós é manifesta. 3 de outubro marca o seu regresso a mais uma experiência, mas que certamente foi coroada de êxitos, porque o bom senso encarnado, como dele proclama Camille Flammarion, nos convoca a raciocinar e, raciocinando, a melhorar a nossa compreensão da própria vida. A ele, eu me junto, eu me dirijo agora, juntando minha voz à bela interpretação do coral, para agradecer. Obrigado, Kardec. Obrigado por tudo o que fizestes em favor daqueles que nem ao menos conhecestes. As suas horas de sofrimento, de solidão, de trabalho, foram para nós luminosos momentos de instrução. E se alguma coisa podemos pedir a Deus em nossa prece, é que te mantenha ativo sempre, zelando, não apenas por nós, isso seria egoísmo, mas zelando por todos aqueles que quiserem racionalmente entender o que são, de onde vieram e para onde retornam. Ajuda-nos, ajuda-nos tanto quanto puderes, porque nós, te prometo de minha parte, faremos o que estiver ao nosso alcance para podermos ser de ti seguidores fiéis, fazendo da divulgação do que deixaste o nosso compromisso.